Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. Vamos falar um pouco hoje sobre a estreia do Juventude na Série B e a estreia do Juventude Caxias na Copa Sul-Sudeste. O Juventude estreou no final de semana pela Série B, que é o principal objetivo do ano, que é o acesso, para a Série A, entre os dois primeiros para subir direto, porque esse ano tem um novo regulamento, ou então ficar entre os 6 para disputar uma das outras duas vagas, porque a partir desse ano os dois primeiros, quando acabar as 38 rodadas, vão subir para a Série A de maneira direta. Do terceiro ao sexto teremos um playoff, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto, jogos de ida e volta. Quem decide em casa é quem tiver a melhor campanha nas 38 rodadas. Então, para dar uma chance maior a mais equipes, para aumentar o equilíbrio da Série B, a CBF fez a modificação no regulamento. O Juventude estreou fora de casa, contra o Avaí, em Santa Catarina. O seu time titular, com todos os principais jogadores à disposição. Fez um jogo abaixo, fez um jogo ruim para os padrões que o Juventude vinha mostrando. O Juventude vinha bem na temporada, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Gaúcho. Teve, claro, na semana anterior, a confirmação da saída do centroavante Gabriel Tagliari, que foi negociado, foi vendido ao Remo, do Pará. Então, é um dos principais jogadores da equipe, ele era um dos principais jogadores da equipe da temporada passada, do início dessa temporada. Então, teve essa baixa importante, mas o Juventude precisa também da questão financeira, de fazer vendas. E então a equipe jogou, tentou, criou algumas oportunidades, não foi efetivo, mas o Avaí fez um jogo bem mais consistente, criou as oportunidades e foi efetivo, fez 2 gols, o Juventude não conseguiu diminuir, foi derrotado por 2-0 na estreia. Agora pela Série B joga apenas na próxima semana, porque tem a parada da data FIFA e nesse meio terá 2 rodadas da Copa Sul-Sudeste. E na Sul-Sudeste nós temos 2 gaúchos, o Juventude e o Caxias. O Caxias que entrou na vaga do Internacional de Porto Alegre, que tinha a vaga e desistiu da disputa. Aí o Caxias, como o próximo no Campeonato Gaúcho, o melhor depois do Inter, do interior, no caso, sem competição sul-americana, o Caxias entrou na disputa. O Caxias que fez uma grande reformulação depois do Campeonato Gaúcho. O treinador foi mantido porque ele foi contratado no encerramento da primeira fase depois da saída do Fernando Marchiori. O Marcelo Cabo foi contratado, se manteve, teve tempo de treinar, trabalhar, teve conhecimento sobre as contratações que estavam sendo feitas, deve ter feito suas indicações também. E o Juventude o Caxias trouxe vários jogadores novos, 14 atletas, desde o goleiro até o ataque, teve modificações em todos os setores. Os principais nomes: o goleiro Busato, o zagueiro Janso, o meio-campista Marcelo Freitas, o meia João Lucas e os atacantes Luiz Miguel e Felipe Rangel. Alguns dos principais nomes da reformulação. Eles estrearam, então, em casa. O Caxias estreou em casa contra o Operário do Paraná. Algumas equipes, por ter um calendário mais cheio e pela questão financeira até da competição ser valores baixos, estão priorizando Série B, e o Operário veio com um time de garotos, time sub-20. O Caxias
criou mais, tentou mais, mas não finalizou muito, não conseguiu efetividade nas poucas oportunidades que criou, e mesmo dentro de casa ficou no empate por 0-0. O Caxias precisa melhorar seu aproveitamento, a finalização, precisa finalizar mais a gol também. O Caxias vem desde o final do Gauchão e agora, nessa primeira partida da nova equipe, segue com dificuldade de finalizar e de ter um bom aproveitamento. E o Juventude também estreou nessa competição, da mesma maneira que o Operário colocou uma equipe sub-20, o treinador do sub-20 do Juventude foi treinar a equipe também. Teve alguns jogadores no grupo principal reservas, como por exemplo o Ibali, o volante ganês, que é do grupo principal, que também jogou, teve participando dessa partida. Mas foram muito poucos do grupo principal os que reforçaram esta equipe. Mais de 15 atletas do grupo sub-20 e que fizeram esse jogo. O Juventude jogou fora de casa, no Rio de Janeiro, contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. No primeiro tempo, o Juventude teve muito mal, a equipe do Juventude foi bem superada pelo Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa fez 1-0 no primeiro tempo, controlou o jogo, o Juventude pouco criou, pouco finalizou. Teve muito nervosa, até por ser uma equipe prioritariamente sub-20, já que foi assim que o Juventude escolheu trabalhar. No segundo tempo, a equipe se adaptou um pouco melhor ao jogo, criou um pouco mais, já ficou mais com a bola, buscou o campo de ataque, mas não foi efetivo, não conseguiu marcar gol, sofreu o segundo gol, então perdeu por 2-0, fora de casa. E as nossas equipes agora voltam à segunda rodada da Copa Sul-Sudeste no fim de semana. O Juventude no sábado, às 21h30, recebe o Novo Horizontino. É um confronto que vai se repetir na Série B já na rodada de retorno, na próxima semana. Vamos ver se o Juventude vai botar time misto, se vai manter essa equipe que jogou. O Caxias, como está se preparando para a Série C, deve manter a equipe principal, até porque mudou muito, então precisa entrosar. Joga no domingo, às 19h30, contra o América Mineiro em Minas Gerais, já é fora de casa, porque estreou em casa. E depois tem a estreia da Série C no final da outra semana, entre 4 e 5 de abril. E o Juventude vai jogar no sábado e depois na terça, daí já segunda rodada da Série B. Esses foram os jogos, então, né, das nossas equipes, tanto o Juventude estreando na Série B, quanto as estreias de Juventude e Caxias na Copa Sul-Sudeste, uma competição nova que a CBF criou. Vamos ver se ela vai se manter no calendário, se ela vai ter mais aporte na próxima temporada financeiro, para que as equipes tenham mais dedicação nessa competição. Para ela ser uma competição nova, vamos ver os próximos passos dela. Falando agora dos nossos e outros clubes do nosso interior, primeiro dizer que o Congresso Técnico da Copa FGF, que seria nessa segunda-feira dessa semana, dia 23, ele foi adiado. Ele foi adiado porque a federação deu mais prazo para as equipes até a próxima sexta-feira para que confirmem participação. E a CBF também a Federação Gaúcha ainda está tentando com a CBF uma vaga na Copa do Brasil, porque a vaga na Copa do Brasil, como ela dá uma premiação de cerca de R$800 mil, ela vai movimentar mais equipes se a federação conseguir esta vaga. Se ela não conseguir, ela vai dar apenas vaga na Série D e vaga na Copa Sul-Sudeste. E aí pode movimentar menos equipes, porque a Série D ela é deficitária, então talvez algumas equipes não queiram participar se não tiver vaga de Copa do Brasil. Então a federação ainda está
pleiteando com a CBF. E por esse motivo, até a sexta-feira, a federação vai seguir tentando. E aí na próxima semana deve ter o congresso técnico e aí com as definições de quais equipes vão participar, quais serão as vagas em disputa, porque valor financeiro a Federação Gaúcha não coloca. Então é a questão das vagas, por isso que está demorando um pouco mais para se definir como será a Copa, quantas equipes vão participar e quais serão as vagas em disputa. Muitas equipes já estão se preparando, porque algumas vão participar da Copa FGF, como por exemplo o Brasil de Pelotas, já está com seu grupo muito bem definido nesse momento, com anúncios a todos os dias, praticamente, de contratações de jogadores para o grupo da Série D. A Série D que estreia no final de semana de 4 e 5 de abril, com os nossos 4 representantes sendo Brasil de Pelotas, São José de Porto Alegre, o São Luís de Juí e o Guarani de Bagé. Nessa semana veio uma informação também que mais de 20 estádios dos clubes da Série D estão pendentes de laudos de bombeiros, laudos sanitários. E aí a CBF está esperando até próxima sexta-feira para que essas equipes mandem o que precisa ou então elas troquem de estádio para jogar a Série D. Das nossas equipes gaúchas, na lista da CBF apareceram as 4 equipes: Brasil, Guarani, São José e São Luís. Mas o São José disse que está com todos os laudos em dia, tudo encaminhado para a CBF. O São Luís de Juí também confirmou que os seus laudos estão todos ok com a CBF. O Brasil de Pelotas diz que até o final da semana vai estar tudo regularizado, mas confirmou que tinha algumas pendências. E o Guarani de Bagé diz que tinha um laudo temporário, que lá em Bagé eles precisam renovar periodicamente, que estava encaminhado, mas devia sair ainda nesta semana. Então, acreditamos que as nossas equipes estejam regularizadas até sexta-feira e na próxima semana estejam todos confirmados nos seus estádios para disputa da Série D. E aí o Ipiranga segue já trabalhando, né? Se preparando para jogar a Série C. Poucas movimentações de contratações, mas o grupo já vinha bem, então fez um bom gauchão. E o Caxias está em treinamentos e agora disputando Copa Sul-Sudeste. Jogou a primeira rodada, deve jogar a segunda rodada com a mesma equipe, até para maior entrosamento dos jogadores novos e da equipe que estava aí, para depois ter a última semana de treinamentos antes da estreia, porque a Série C também começa no final de semana de 4 e 5 de abril. Essas foram as informações de hoje. Voltaremos em próximos conteúdos com mais informações das nossas equipes, das competições, de contratações, todas as informações possíveis em relação às equipes do nosso interior gaúcho. Espero que vocês tenham gostado, sigam nos acompanhando, deixem o like no vídeo, muito importante o like, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e até o próximo conteúdo.